Olá, alunos! Agora nós vamos corrigir as atividades do conteúdo de solo dessa semana. Então, na primeira questão, com o textinho que eu coloquei para vocês levando em consideração o processo de formação do solo, vocês tinham que explicar por que ele é um recurso não renovável, que nós falamos lá em aula. O solo é um recurso não renovável porque ele leva muitos anos para se formar e ele depende de agentes naturais. Então, 1 centímetro de solo demora até 400 anos para ser formado. E um solo que seja favorável para a agricultura leva até 12 mil anos. Então, a formação é muito lenta, depende exclusivamente de agentes naturais, como água, vento, seres vivos. E a utilização que estamos fazendo do solo, a degradação, ela é em uma velocidade muito maior do que a formação do solo. Então, ele não consegue acompanhar a degradação que a gente causa. Por isso, ele é um recurso não renovável. E aí, na segunda questão, vocês tinham que explicar qual que é a importância dos organismos pioneiros para a formação do solo, explicando também como que os agentes naturais auxiliam na formação do solo. Então, o organismo pioneiro é aquele que consegue se estabelecer em um local inóspito, sem condições adequadas para a vida. Então, ele se estabelece ali, modifica aquele ambiente e torna ele propício para o desenvolvimento de outros organismos que virão em seguida. Então, o estabelecimento dos organismos pioneiros promove a decomposição da rocha matriz, que é a rocha que dá origem ao solo, porque essa decomposição forma a primeira camada de solo, né? E aí, nessa primeira camada de solo, serão acrescidos os mais variados componentes. Quem que vai promover esse acréscimo, né? Vai ajudar no desenvolvimento dessa primeira camada de solo? Os seres vivos que chegam depois, porque os organismos pioneiros modificaram esse ambiente. Então, eles modificam o ambiente, decompõem a rocha, formam a primeira camada de solo, e a mudança que eles causam no ambiente atrai outros organismos, que a atividade deles promove, né, o desenvolvimento total do solo. E aí, quais são os agentes naturais que auxiliam aí no desenvolvimento do solo? Temos o choque térmico, né, que é essa variação extrema de temperatura ao longo de milhões de anos que provoca rachadura nas rochas. O vento, que ele age como uma lixa sobre as rochas, vai esfarelando elas, e ele também transporta os sedimentos, que são essas pequenas partes que se soltam das rochas, elas são levadas para outros lugares pelo vento e formam outros tipos de solo também. A água, ela penetra nessas rachaduras, as rochas, e aí quando ela congela, o volume dela aumenta, e isso aumenta o tamanho dessas rachaduras, né? Promovendo maior decomposição da rocha, formação de sedimentos, e ela também transporta os sedimentos, da mesma forma que o vento. E por último, os seres vivos, que eles liberam substâncias que fragmentam as rochas durante o seu desenvolvimento, e eles também, quando morrem, sofrem decomposição, o que auxilia na formação do solo, principalmente quando falamos de solos que são férteis. Então, por hoje é só.